6 países latino-americanos boicotam o discurso de Michel Temer na ONU. Exatamente. Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador, Nicarágua e Costa Rica abandonaram a Assembleia Geral da ONU na hora que o Michel Temer foi falar na abertura do evento, que é tradicionalmente aberta pelo Brasil. Pelo presidente do Brasil, digamos assim. As delegações da Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador, Nicarágua e Costa Rica deixaram nesta terça-feira a Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas durante o discurso do presidente brasileiro Michel Temer, como sinal de protesto por sua chegada ao poder após o impeachment de Dilma Rousseff. 3 desses países, que é a Venezuela, o Equador e Bolívia, já haviam manifestado seu desacordo com o processo político brasileiro ao chamar seus embaixadores para consultas no mês passado. Essa notícia foi publicada no dia 20 de setembro de 2016 e mostra então que houve esse boicote aí à fala de Temer por discordar da chegada do Temer ao poder, a forma como ele chegou ao poder. Até aí tudo bem. Vamos analisar agora a reação do governo Temer em relação a esse boicote. Normalmente, em se pensando em países, e lembrando que os países não necessariamente querem ser os melhores amigos, mas querem fazer bons negócios uns com os outros, então seria previsível, seria interessante ver o governo brasileiro agindo numa maneira ali de tentar, deixa para lá, vamos sentar, vamos conversar, vamos voltar a fazer negócio porque a gente quer ganhar dinheiro. Ainda mais quando se trata de governo neoliberal. Porém, a postura do governo foi o seguinte, do próprio Temer: nem percebi, diz Temer sobre países que protestaram contra ele na ONU. Notícia do dia 21. Representantes de 6 países não quiseram assistir à fala do presidente. Temer deu uma entrevista coletiva em Nova York após o almoço com investidores. Ele diz que nem percebeu, mas aqui você vai ver nesse vídeo, numa parte do vídeo, que fica bem claro que a posição que o Temer estava e a posição onde os manifestantes saíram, os países que se contrariaram, era muito próximo, não tinha como ele perceber. Não tinha como ele não perceber, melhor dizendo. Eu vou colocar aqui a imagem do vídeo sem som para que vocês possam ver. Esse é o momento que os líderes aí dos países se retiram. Vejam a posição aqui do plenário onde isso ocorre. Tá? E logo depois ele mostra então a posição do Michel Temer. Então todo mundo saiu na frente, aqui, ó, bem na frente da organização da ONU. Tá? E a câmera agora vai tirar um pouco o zoom, né? Chamou a atenção aí desses países saindo. E o Michel Temer está sentado bem aqui, ele estava olhando para lá nesse momento. Então mentiu. Como é que ele disse que não percebeu? E esse aqui é o momento que eles estão voltando para a ONU, a Assembleia da ONU. Depois disso, foi feita uma entrevista com José Serra, que vocês também estão vendo aqui, e ele fala basicamente o seguinte, eu aconselho vocês a escutar essa entrevista. Protesto na ONU contra Temer não tem nenhum impacto. A fala do Serra aqui é extremamente arrogante. Eu vou colocar aqui então o trecho em que ele mesmo fala para que vocês vejam o que ele falou. Olhem só. No caso, a ONU tem 200 membros, né? Não esqueçamos disso. São cerca de 200 países. Não me parece uma proporção significativa. Qual o impacto dessa decisão dele? Tem algum impacto? Nenhum. Zero. Do ponto de vista internacional, é próximo a zero. Esse tipo de comportamento do governo brasileiro em relação aos países da América Latina já é conhecido do Brasil antes aí do ano de 2002, até o governo do Fernando Henrique, em que o Brasil menosprezava os países da sua proximidade, o país da América do Sul e também da América Latina. O Brasil naquele tempo vivia uma coisa, um puxa-saquismo dos americanos e dos europeus. Ele só se importava em ficar... É aquele complexo de vira-lata, né? Só ficava à margem dos países de primeiro mundo. Engraçado é que o Brasil, nesse tempo, puxava tanto o saco dos americanos e dos países de primeiro mundo, mas não era convidado para participar de nada relativo a isso. E não era recebido de forma, digamos assim, honrosa, como foi nos últimos anos, aí, por exemplo, até mesmo abrindo a ONU. Então o Brasil passou a participar do G8 como convidado, participou depois do G20, foi um dos líderes que ajudou a criar, mas isso tudo não aconteceu durante o governo até o Fernando Henrique, que tinha justamente esse posicionamento de desprezo aos países sul-americanos, latino-americanos, africanos e outros países que não eram então os de primeiro mundo.
No final de tudo, para fechar esse vídeo, o Temer vê influência de Lula em protesto de países contra ele na ONU. Notícia aqui do dia 21 de setembro da Infomoney. Ele diz aqui o seguinte: de acordo com as informações do Jornal do Estado de São Paulo, o presidente Michel Temer recebeu informações segundo as quais Lula teria atuado pessoalmente para estimular representantes dos países como Venezuela, Nicarágua, Bolívia e Costa Rica a deixarem o plenário da ONU durante seu discurso de abertura na Assembleia Geral. Ora, vejam bem, quem é o Lula hoje? O Lula não é político, ele está fora, ele não é presidente nem deputado, não é nada disso. Como é que pode então um cidadão ter mais poder de persuasão do que o presidente que ele se considera, o presidente democraticamente colocado lá, respeitando todo o processo eleitoral? Então, se ele fez tudo certinho, por que que uma pessoa comum liga lá para o presidente de não sei da onde, e diz: olha, boicota aí o Temer, o presidente do Brasil, porque eu estou querendo. Aí o próprio presidente não tem poder. Isso mostra para a gente só o seguinte: o nível de discussão e acompanhamento do Brasil, do governo Temer, com esses países, no mínimo, tem diminuído drasticamente. Seja pelo comportamento do ministro aí das Relações Exteriores, que é o José Serra, extremamente arrogante, ou seja pelo próprio Temer, também arrogante, dizendo que nem percebeu. Quer dizer, ali não tinha ninguém. Não tem importância esses países. Se você deixa claro para o país que ele não é importante para você, o que você acha que vai acontecer com a relação entre esses países? Lembrando que o interesse do Brasil é a relação comercial também. São países irmãos, culturas próximas, tudo mais, mas também a relação comercial. Só que o comportamento desse governo realmente vai mostrar aí um retrocesso com os governos dos países latino-americanos e, consequentemente, também dos países africanos, que ele reconhece e não dá valor nenhum. Como o Serra diz, não tem impacto nenhum, não significa nada, são países desprezíveis, nós não queremos estar do lado dele, a gente quer puxar o saco dos americanos, a gente quer puxar o saco do país de primeiro mundo. Extremamente triste, preocupável a atuação do governo brasileiro. Deixe aí sua opinião, fiquei curioso para saber o que você pensa a respeito desse comportamento. Grande abraço e até o próximo notícia.